Olá a todos, sejam muito bem-vindos à oficina Construindo Novos Espaços através do Jogo. Eu sou a professora Marina de Oliveira, da UFPEL, e essa oficina é uma ação do projeto de extensão Brincando de Faz de Conta. Bom, para começar a falar sobre o jogo e a noção de jogo, eu me amparo neste livro aqui que se chama Homo Ludens, do Johan Huizinga, que é um historiador e linguista holandês, nascido no século XIX e falecido em 1945, que vai, no seu livro, discorrer justamente sobre aspectos antropológicos, sociológicos, linguísticos e filosóficos acerca do jogo. E o Huizinga começa com algumas perguntas, né? Por que o ser humano joga? Se o jogo é uma atividade solitária ou coletiva, se ele é brincadeira ou coisa séria, por que o homem joga? E a partir dessas perguntas, ele vai então tecendo o seu percurso reflexivo. Pois bem, o jogo é uma atividade solitária ou coletiva? Tanto pode ser uma atividade solitária, se a gente pensa, por exemplo, num jogo de cartas chamado Paciência, que a pessoa joga sozinha, ou num videogame, um jogo que tem um único jogador, quanto pode ser uma atividade coletiva, se a gente for pensar num jogo de futebol, né, num campeonato de futebol que pode ter uma audiência significativa num estádio, né? Então, porque a gente tem os jogadores, mas tem também aqueles que observam o jogo e que de alguma forma também participam dele. Então, ele pode envolver uma única pessoa quanto uma multidão. É uma atividade séria ou é uma brincadeira? Pode ser uma atividade séria, se a gente pensa, por exemplo, no jogo de xadrez, em que o jogador tem que exercitar uma concentração para fazer os seus lances, quanto pode ser uma atividade muito descontraída, divertida e engraçada. Se a gente for pensar no pega-pega, no esconde-esconde, no jogo da cabra cega e outros. E desde quando o homem joga? O homem joga desde que ele existe, ou seja, jogo é uma atividade inata do ser humano. Especialmente se a gente pensa e compreende o jogo como abrangendo também o campo da representação de algo. Então, já lá os nossos antepassados, o homem pré-histórico, na tentativa de compreender o mundo à sua volta, já vai usar do recurso da imitação, né? Porque é se espelhando no outro que ele vai compreendendo a si mesmo e o mundo ao seu redor. Ele vai, então, através dos rituais sagrados, né? Através da ideia de que o homem pode representar a outro que não ele mesmo, e dessa forma entrar em contato com o mundo transcendente, o homem vai buscar então algumas respostas. E essas respostas vão vir através das figuras dos xamãs, né, das figuras eleitas pela tribo como sendo possuidoras de um conhecimento específico, capazes então de entrar em contato com o mundo sobrenatural. O jogo é de fato a base da civilização. E o jogo é uma atividade específica da humanidade ou ela também é exercida pelos animais, pelos outros animais? Vocês estão vendo aí agora esse vídeo, que é um cortejo, né, de um passarinho que busca realizar um ritual de acasalamento com a sua companheira. E para isso, exercita então o seu poder de sedução através da dança, e essa dança se dá, né, como vocês podem perceber, através de uma relação que é um jogo, né, um jogo de sedução. Da mesma forma, os gatinhos que brincam juntos e que se engalfinham e que rolam juntos, e que um vai para um lado, outro vai para outro, eles se espiam e ficam se mirando, e um se esconde, o outro aparece e o outro salta, né? Todas essas são estratégias de relação que configuram
sim um jogo, né? Um jogo de espelhamento, de esconde, aparece, de velocidade. A gente observa que, na verdade, o jogo é anterior ao próprio homem, pois ele existe no universo desde que existem também os outros animais. Seguindo, né, o percurso do Huizinga, quais são, então, as principais características do jogo? A ponto da gente dizer que um jogo de basquete, um jogo de cartas, um jogo de tabuleiro, um campeonato de natação, um espetáculo teatral, de dança, uma orquestra, tudo isso é jogo. Mas então, o que define exatamente o jogo? A gente vai ver um pequeno jogo exercido entre duas crianças, que vocês vão ver que tem um tempo curto, né? Ele é um exemplo pequenininho, mas esse exemplo serve para todos os outros que a gente vai ver depois, para todo e qualquer tipo de jogo, porque tanto nesse que a gente vai ver agora com o Ramiro e a Bibiana, quanto nos demais jogos que vocês podem imaginar, essas características, essas 8 características que o Huizinga identifica estarão presentes. Pega papel, tesoura. Pega papel, tesoura. É soco, vem, bateu. Pega papel, tesoura. Tá, vamos ver. Ganhei. Primeira delas é: o jogo é uma atividade voluntária. Ou seja, para que o jogo funcione plenamente, os jogadores têm que estar ali por sua livre e espontânea vontade. Isso é fundamental para o bom desenrolar do jogo. Então, essa é uma dica importante, porque às vezes acontece, né, de na sala de aula ou em outro espaço formativo, o professor propor um jogo e algum dos alunos não ter interesse em participar e dizer: eu não vou jogar. Como proceder em relação a isso? Então, o primeiro conselho é: respeite essa decisão, porque o jogo é uma ação voluntária. Então, aquela pessoa que não tem interesse em jogar naquele momento deve ser respeitada. E o conselho que a gente dá é que o professor procure outras formas de participação. Esse aluno pode assistir o jogo e depois fazer uma avaliação do que ele assistiu e compartilhar a sua experiência com os demais acerca dessa construção, porque quem está assistindo também constrói conhecimento a partir do que vê. Ele pode dialogar com o jogo que ele está vendo, fazendo um desenho, fazendo um poema. Ele pode ser uma espécie de assessor de quem está conduzindo o jogo. Ele pode conduzir o jogo ao invés de jogar. Então, vocês vejam que tem algumas opções outras, né, em que esse aluno, que num primeiro momento não tem interesse em jogar, pode participar, pode se envolver com a atividade de outras formas. Segunda característica: o jogo é uma atividade entusiasmante, que dá prazer. Bom, isso tem a ver de alguma forma com a primeira, né? Porque é exatamente isso. Como o jogo ele é voluntário e o jogador está ali porque ele quer estar ali, é um desejo dele, isso naturalmente vai proporcionar para ele prazer. Então, esse é um termômetro que a gente pode ter, né? Quando o jogo deixa de ser prazeroso e começa a despertar outras sensações com mais ênfase, é porque alguma coisa no jogo já começa a perder a sua força, o seu vigor. Terceira característica: configura-se como uma evasão momentânea da vida real. Então, de fato, a gente tem, durante o jogo, uma suspensão, né, no tempo e no espaço. É como se fosse uma pausa no mundo lá fora, e agora, nesse exato momento, o que vai acontecer é o jogo. Quarta característica: apresenta uma limitação no tempo e no espaço. Então, todo e qualquer jogo, ele vai acontecer num determinado tempo e num determinado espaço. Ele ocupa um espaço, né? Ramiro e Bibiana estavam na sala, e o jogo, né, que a gente viu, pedra, papel, tesoura, demorou alguns segundos para acontecer. Um jogo de futebol também tem um tempo mais ou menos pré-determinado. Uma canastra, o jogo de war pode demorar a noite inteira jogando, mas em algum momento ele vai acabar. Eu posso jogar xadrez com alguém por carta e esse jogo demorar meses, mas um dia ele vai terminar. O espaço pode ser um espaço virtual, se a gente for pensar num jogo de xadrez.
online, e ele pode ser um espaço físico, né? Evidentemente, se a gente está falando de um jogo de basquete, de um jogo tradicional, né? De pular corda, esconde-esconde, elefante colorido, enfim. Quinta característica, o jogo tem um fim em si mesmo. Ou seja, ele existe e se basta por si só. As pessoas jogam pelo prazer que o jogo propicia. Vem um espetáculo teatral ou musical, uma dança, pelo prazer estético que esse espetáculo lhes dá. Sexta característica, possui ritmo e harmonia. Então, o bingo tem um ritmo, o futebol tem um ritmo, né? Que o narrador, a narração vai dando e a própria movimentação dos jogadores vai dando. Um espetáculo teatral tem um ritmo, né? Ele tem uma sintonia. Pedra, papel, tesoura tem um ritmo, né? Que pontua aquele acontecimento. Corre, cutia, tem um ritmo. Seja os jogos que tem canção, tendo canção ou não tendo canção, todo o jogo ele tem uma pulsação, né? E essa pulsação ela vai se modificando ao longo do jogo, porque o jogo ele tem então um início, um meio e um fim. Então, um jogo de esconde-esconde, por exemplo, que alguém se esconde e demora muito tempo para ser encontrada, já é uma interferência, pode prejudicar o jogo, até interromper o jogo, porque o jogo tem uma pulsação. Então, eu demoro um pouco mais para encontrar o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, mas esse tempo de encontrar todos, ou deles virem bater, né, no pique, ele tem... Para isso acontecer, existe um tempo, um ritmo, uma pulsação. E quando isso extrapola, quando isso demora muito, quando é muito rápido, isso costuma interferir negativamente no jogo, né? Então, isso vale para o esconde-esconde, isso vale para a canastra, aquela pessoa que segura as cartas na mão e pensa muito tempo até jogar, ela interfere naquela pulsação, naquele ritmo, e daí os colegas já vão reclamar, ai, como demora, não dá, por quê? Porque o andamento, para o jogo fluir bem, ele tem que estar vivo dentro dessa pulsação, desse ritmo, dessa harmonia. E aí é claro que cada jogo vai ter um ritmo diferente, uma harmonia diferente, de acordo com as suas peculiaridades. Sétima característica, o jogo necessita de regras. Uma das mais importantes características, né? Porque os jogadores têm que combinar quais são as regras. Especialmente porque muitos dos jogos têm mais de uma versão, né? Alguns deles têm várias versões. E aí, qual vai ser a versão jogada? Então, na canastra, por exemplo, tem uma série de acordos que tem que ser feitos antes do início, né? Tem morto, não tem morto, pode fazer trinca, não pode fazer trinca, é de dupla ou não é de dupla, o 3 vale ouro, não vale ouro, o 3 tranca ou não tranca, vale 100 ou vale 50. Na verdade, todo e qualquer jogo necessita que as regras estejam muito claras para que ele possa fluir sem atropelos, né? Para que ele possa fluir de maneira harmônica, dando prazer para todos os que jogam. E o fator talvez mais importante dessa característica é os jogadores darem conta de que quem faz as regras são eles próprios, né? Quem joga estabelece as regras e elas são acordadas entre o grupo de jogadores. Isso é uma coisa que pode parecer ter uma dimensão pequena, mas na verdade é uma coisa muito grandiosa, né? Se a gente expande, né, essa noção para a vida em sociedade, a gente vai ver que acaba tendo uma abrangência e uma importância fenomenal, porque em sociedade todos jogamos, né, uns com os outros, e se dá conta, socialmente falando, de que nós somos capazes de formular as nossas próprias regras de convivência, isso dá uma dimensão de autonomia, né, e de senso de coletividade bastante significativa, né? Então,
Que jogo é esse que a gente está jogando em sociedade? Quais são as regras? Quem estabeleceu essas regras e qual é a minha participação nessas regras, né? E aí isso vale para tudo. É muito comum, né, nessas oficinas, então, de jogos teatrais, que às vezes o jogo não flua bem porque alguém não entendeu as regras ou alguém gostaria que as regras fossem outras. É muito comum, a criança às vezes ela está insatisfeita porque no entendimento dela o jogo acontece de outra forma. Ou então, quando alguém não compreendeu e não está seguindo aquela regra, aí o jogo não está fluindo e outra criança insatisfeita chama a atenção porque aquela não está fazendo exatamente conforme combinado. Então é bastante comum que em alguns momentos o condutor da oficina tenha que parar o jogo e fazer o ajuste das regras, quando elas não estão claras, ou quando tem mais de uma possibilidade, daí o grupo tem que fazer escolhas, né, sobre qual vai ser de fato a regra naquele momento. Outra coisa muito importante é que essas regras, elas não são rígidas e fixas. O jogo é uma coisa muito fluida, ele está sempre em mudança. Ele muda conforme o desejo dos jogadores, os jogadores estão sempre mudando. Então, o jogo ele precisa desse diálogo aberto e constante entre as pessoas que participam, né, que constituem o jogo, porque ele é dinâmico, ele é algo fluido, né? E quanto menos ruído houver na comunicação entre os jogadores, melhor o jogo vai fluir. E a oitava característica, então, que o Huizinga vai dizer, é que o jogo contém uma certa tensão. Isso a gente vai observar naqueles jogos em que há uma competição, né? Então a gente vai ter isso lá no pedra, papel, tesoura, a gente vai ter num campeonato de basquete, num campeonato de futebol, de voleibol, numa corrida, num campeonato de natação, numa luta marcial, né? Porque de fato a tensão é gerada em torno do desfecho. Quem vai ser o vencedor desta batalha, deste campeonato? Mas ela também existe, essa tensão, quando o jogo ele não existe em função de uma competição, mas quando ele está no campo da representação, né? Então, se a gente vai ver um espetáculo teatral, ou de dança, ou de música, também existe essa tensão, né? Porque a gente não sabe qual vai ser o desenlace, o que vai acontecer com as personagens, ou com as bailarinas, ou com os músicos, qual vai ser o percurso que eles vão trilhar, e como vai ser esse desfecho, né? Ou mesmo o grau de intensidade, né, energético que um espetáculo de dança, um espetáculo de teatro, de música tem, né? Em que a gente tem esse gráfico que oscila entre tensão e relaxamento, tensão e relaxamento. Então, essas são as principais características que o Huizinga identifica. É interessante que, se a gente for observar, essas 8 características estão lá no jogo simples e de pequena dimensão realizado pela Bibiana e pelo Ramiro, e também estão presentes em jogos mais complexos, né? Que envolvem mais pessoas, que envolvem outros espaços, que envolvem mais tempo de duração. E o nosso objetivo, então, com a oficina, construindo novos espaços através do jogo, é justamente compartilhar algumas experiências, compartilhar algumas leituras, debater, né? Entendendo a oficina como um momento de encontro entre profissionais que trabalham com o jogo, para a gente trocar ideias, trocar informações e vislumbrar, né, essa possibilidade de que o jogo é uma forma que a gente tem de construir novos espaços, não só físicos, na sala de aula, mas também simbólicos de relação, né? A relação que a gente tem com uma pessoa que a gente jogou algum jogo, seja ele qual for, né, ela muda. A maneira como a gente enxerga o outro, depois que a gente foi parceiro dele em algum tipo de jogo, muda. É como se a gente acessasse uma instância daquela interioridade só possível através desse contato lúdico, né? Então é como se a gente atingisse um grau de cumplicidade novo, que só se conquistou através da relação do jogo. E é por essa razão que a gente acredita, então,
que os jogos são muito importantes para serem explorados em sala de aula, em diferentes áreas, porque a gente entende que é uma maneira de se construir coletivamente um tipo de vínculo e de contato que é mais horizontal e que vai propiciar, pode ser ponto de partida para outras relações em sala de aula que favoreçam, né, novas formas também de construção de conhecimento. Um beijo carinhoso para todos e seguimos!